Olá! Mais uma vez de volta para realizar o nosso trabalho. Eu, Paula Alves, peço licença para entrar no celular para iniciarmos a aula de hoje, continuarmos com a evangelização de espíritos, para que possamos dar início a este trabalho quando, do menorzinho ao mais experiente, todos conseguem aprender com o Evangelho do amado Mestre Jesus, para que possam desempenhar a sua reforma íntima, visando obter artifícios que sejam suficientes para desenvolver-se intelectualmente e espiritualmente. Faz uma prece comigo para que possamos iniciar a aula de hoje. Amado Senhor, eu peço neste momento, ilumina as nossas mentes para que tenhamos discernimento, tenhamos fé. Que o amado Mestre Jesus neste momento possa adentrar os nossos lares e os bons espíritos, os nossos amigos espirituais, os zeladores da casa, possam nos inspirar. Senhor meu Deus, eu peço coragem, força. Eu peço, Senhor, para que tenhamos todos o empenho diário de nos transformarmos e observarmos uns aos outros, um ajudando o outro, Senhor. Nos forneça o amor do amado Jesus. Graças a Deus, graças a Jesus. A aula de hoje vem de encontro, mais uma vez, às nossas necessidades de aprendizado. Nós trazemos, seguindo o nosso cronograma, o tema Planeta Terra, Progresso e Valorização. Vamos evangelizar? No Livro dos Espíritos, capítulo 3, o universo abrange os mundos que vemos e que não vemos, todos os seres animados e inanimados, todos os astros que se movem no espaço e os fluidos que o enchem. E nós questionamos como Deus criou o universo. Pela vontade. Faça-se a luz, e a luz foi feita. A formação dos mundos ocorre pela condensação da matéria disseminada no espaço. No livro A Gênese, capítulo 6, Kardec explica detalhadamente como isso ocorreu. A matéria cósmica se condensa sob a forma de uma imensa nebulosa. Esta anima-se por leis universais que regem a matéria. Em virtude das leis e da força molecular de atração, ela forma a figura de um esferoide. O movimento circular produzido pela gravitação modifica a esfera primitiva para conduzi-la para a forma lenticular. Novas forças surgirão em consequência desse movimento de rotação. A força centrípeta reúne todas as partes ao centro, enquanto a força centrífuga tende a distanciá-las dele. Essa massa conserva o movimento equatorial que forma o movimento de translação ao redor do Sol. O seu novo estado lhe dá um movimento de rotação ao redor do próprio centro. A nebulosa dá nascimento ao novo mundo. Condensou-se e retoma a forma esférica. Ela terá dado nascimento a centenas de mundos. No livro A Gênese, capítulo 11, os mundos favorecem aos seres espirituais elementos de atividade para o desenvolvimento de suas inteligências. Antes que a Terra existisse, os mundos sucederam mundos, e quando a Terra saiu do caos dos elementos, o espaço estava povoado de seres espirituais em todos os graus de adiantamento, desde os que surgiram para a vida até os anjos. No livro O Consolador, Emmanuel
na questão 85, afirma que Jesus foi o divino escultor da obra geológica do planeta. As formas da natureza receberam um influxo sagrado do coração de Jesus. Assim como as construções materiais, todas as obras viveram previamente no cérebro de um engenheiro ou arquiteto. Todas as formas de vida na Terra foram primeiramente concebidas na sua visão divina. No livro A Caminho da Luz, novamente Emmanuel, no capítulo 1, nos informa que, na comunidade de espíritos puros, Jesus é um dos membros divinos. Ele tem as rédeas da vida das coletividades planetárias. Eles se reuniram apenas 2 vezes na proximidade da Terra para a solução de problemas decisivos da organização e direção do nosso planeta. A primeira vez foi quando o planeta se desprendia da nebulosa solar para sua formação. A segunda vez foi quando se decidia a vinda de Jesus à Terra. O divino escultor, com seu exército de trabalhadores devotados, organizou o cenário da vida, criando o indispensável à existência dos seres do porvir. O seu amor foi o verbo da criação do princípio. Daí a algum tempo, na crosta solidificada do planeta, como no fundo dos oceanos, podia-se observar a existência de um elemento viscoso que cobria toda a Terra. Estavam dados os primeiros passos no caminho da vida organizada. Com essa massa gelatinosa, nascia no orbe o protoplasma e com ele lançara Jesus à superfície do mundo o germe sagrado dos primeiros homens. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, Kardec nos informa que o progresso é uma das leis da natureza. Todos os seres da criação, animados e inanimados, a ele estão submetidos pela bondade de Deus que quer que tudo engrandeça e prospere. A destruição é um meio de atingir pela transformação um estado mais perfeito, porque tudo morre para renascer e coisa alguma se torna nada. Os seres vivos progridem moralmente, enquanto que os mundos progridem materialmente. Os mundos evoluem por graus insensíveis a cada geração, podemos dizer imperceptíveis, e oferecem aos habitantes uma morada mais agradável à medida que eles avançam no progresso. Caminham paralelamente o progresso dos homens, dos animais, dos vegetais e da habitação. A Terra esteve material e moralmente num estado inferior ao que está hoje e atingirá um grau mais avançado. Ela atingiu um dos seus períodos de transformação. De mundo expiatório se transformará em mundo regenerador. Então, os homens serão felizes, porque a lei divina nela reinará. No livro A Gênese, capítulo 18, Sinais dos Tempos, Kardec informa que grandes acontecimentos vão se cumprir para a regeneração da humanidade. Tudo é harmonia na criação. Se a nossa época está marcada para o cumprimento de certas coisas, é porque elas têm razão de ser. No Evangelho de João, capítulo 14, versículos 1 e 2. Não se turbe o vosso coração. Crê em Deus, crê também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Vou preparar o lugar. Ainda no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, nós recebemos informações que a casa do Pai é o universo. E as diferentes moradas são os mundos do universo que possuem condições diferentes,
dependendo do grau de adiantamento dos seus habitantes. Também podem ser interpretadas pelo estado de felicidade dos espíritos, conforme são mais ou menos puros e libertos do mal. Nós precisamos esclarecer o que ocorre nestes diferentes mundos, já que a Terra está num período de transformação. Como será quando se tornar um mundo regenerador? Nos mundos primitivos ocorrem as primeiras encarnações da alma humana, com homens rudimentares, sem beleza, apenas com instintos, sem benevolência, delicadeza ou justiça. A lei é a força bruta. Eles dedicam-se à conquista de alimentos e têm uma vaga intuição de um ser supremo. Nos mundos de expiações e provas, o mal predomina. A superioridade de inteligência em grande número de habitantes e suas qualidades inatas mostram que já alcançaram certo progresso, mas com grande imperfeição moral. Eles devem expiar as faltas com trabalhos penosos e misérias da vida para ir para mundos mais felizes. A Terra é considerada como um hospital ou penitenciária, porque as aflições superam os prazeres. O homem sai da Terra para um mundo mais feliz quando se cura das suas imperfeições morais. Nos mundos regeneradores, as almas que ainda têm que expiar adquirem forças novas. Quem se arrepende encontra paz e descanso para se purificar. Experimenta novas sensações e desejos, mas sem paixões, orgulho. Eles têm amor, justiça, manifestam Deus e as leis divinas. Ainda passam por vicissitudes e provas e podem cair em mundos de expiações com novas e mais terríveis provas. Nos mundos felizes, o bem predomina. Existem relações amigáveis entre o povo. A superioridade moral e intelectual é o que confere a supremacia. O objetivo é alcançar a classe de espíritos puros. Mundos celestes ou divinos é a morada de espíritos purificados, onde o bem reina. Eles têm corpos embelezados, não estão sujeitos às vicissitudes, doenças e deteriorações. Os sentidos são mais sutis, a locomoção é mais rápida e fácil. Deslizam como anjos. A lucidez é quase permanente de emancipação. Eles têm livre transmissão do pensamento. No livro Nas Pegadas do Mestre, Vinícius nos traz um trecho intitulado O Verbo Divino. No Evangelho de João, capítulo 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Verbo é a palavra que enuncia a ação. Deus disse: faça-se a luz. A luz existia no seu pensamento eterno. A luz foi feita. Marca o início da criação para a consciência humana. Do seu pensamento infinito, Deus tirou o universo. A obra da criação é uma obra eterna que se ostenta através de formas e aspectos inumeráveis. O que se admira nas obras de Deus é o mesmo que se admira nas obras do homem, a inteligência. Quando vemos um edifício, não nos maravilhamos da madeira ou do ferro da construção, mas nos empolga a harmonia do conjunto. A inteligência é a faculdade que orienta, dirige e aproveita o pensamento. Deus, atuando sobre seu pensamento,
gera mundos e seres. Antes de nos revelar como sua obra, tinha-nos com ele, éramos seu pensamento, seu verbo. Jesus é a única obra de Deus inteiramente acabada que o mundo conhece. É o unigênito. Ele é o arquétipo da perfeição. Plano divino consumado. É o verbo que serve para a conjugação de todos os verbos. O homem é obra em via de acabamento. Caminha para a perfeição. Sede perfeitos, como vosso Pai que está nos céus é perfeito. Com isso, nós trazemos a reflexão de hoje. Nosso pensamento também é fonte criadora. O que estamos fazendo dos nossos pensamentos emanados no planeta Terra? Qual seria a melhor forma de participarmos ativamente desta transformação que se desencadeia? Agradecidos a Deus por tudo que temos, por todas as possibilidades que nos são concedidas para a nossa reforma íntima, que gera aprimoramento de inteligência, senso moral e abrandamento dos costumes. Com isso, promovemos o nosso progresso, emanando pensamentos de gratidão, confiança e justiça, sabedores dos propósitos de Deus. Pensamentos de saúde e abundância são fundamentais neste período para mantermos as vibrações elevadas, favorecendo a transição. Os nossos agradecimentos a toda a equipe, desde a coordenação até todas as tias que se empenham todos os sábados para levarem a instrução espiritual aos nossos evangelizandos. Estamos todas com saudades de vocês, esperando revê-los brevemente. Para que possamos finalizar a nossa aula, por favor, me acompanhem na prece. Pai, nós agradecemos por todas as oportunidades que nos são concedidas para a nossa evolução. Agradecemos inclusive as tribulações que aparecem diante de nós, necessárias para despertar a nossa paciência, a nossa inteligência e nosso esforço. Nós conseguiremos, Senhor, todos juntos, e sairemos mais fortalecidos e unidos de tudo isso. Por isso, nós somos gratos, até porque sabemos, Pai, do seu amor por nós e sentimos a sua presença. Agradecendo ao amado Mestre Jesus por todo o conhecimento que deixou, agradecendo também aos nossos amigos espirituais, a Erasmo, que é quem conduz o estudo. Graças a Deus, graças a Jesus. Eu agradeço a você que tem nos concedido esta oportunidade de desempenharmos a nossa tarefa, o nosso trabalho, nos dando condições de poder servir. Eu te espero no nosso próximo encontro. Tchau!